Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Conexões Reais. Eu sou Flávia Ode, sou médica, sou idealizadora do projeto Em Mares de Sereios, que faz parte da Associação e Instituto Lanterna Luminosa, que trabalha auxiliando mulheres contra relações abusivas. Olá, eu sou Alessandra Ramos, sou terapeuta, mentora, especialista em relacionamentos abusivos e dependência emocional e também trabalho com a conscientização da violência doméstica. E estou à frente aí de um grupo de apoio para as mulheres que a gente chama de Quebrando Ciclos e trazendo muita consciência e um despertar para quebrar o ciclo da violência doméstica. Hoje, nosso assunto é maravilhoso, né, Alessandra? Isso. Temos muitas perguntas. Estamos aqui com a nossa querida Marina Johnson, advogada, especialista em direito da mulher. E o nosso tema de hoje é divórcio. Tudo que envolve as dúvidas, o que pode, o que não pode, as diferenças entre união estável, morar junto, casamento, enfim. Eu acho que a gente tem um programa muito bacana hoje. Tudo bom, Marina? Tudo bem, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Seja lá a hora que estiverem vendo e ouvindo. Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. E vamos falar sobre esse tema, porque tem muita coisa para falar, muita coisa legal, interessante. E tirar dúvidas, né? Porque eu acho que, assim, toda mulher casada tá passível de se divorciar, né? E o mais importante é estar informada nesse momento, assim, né? Pra não cair no encanto, né? No papo, né? Ou, eventualmente, passar por algum tipo de violência desnecessária, sabe? Porque às vezes é isso, né? A falta de informação que coloca você numa vulnerabilidade, assim. Então, vamos falar. Informação é tudo, né? Eu sempre falo. Conhecimento é liberdade, né? É uma 100%. modificação. Emancipa, né? Eu acho, assim. Dá poder à mulher. E nesse tema é muito comum muitas dúvidas. O que você falou é muito importante, que às vezes a mulher, por medo, por insegurança, ela acaba cedendo muito mais do que ela deve, perdendo seus direitos por puro medo, por puro desconhecimento, e em prol, senão ele vai ser ruim com os meus filhos, senão ele vai se vingar de mim. Quais são as principais queixas que as mulheres que estão nesse processo de separação chegam para você e para Maria e falam? Eu acho que assim, tem uma questão emocional, né? Uma carga emocional nisso, que talvez seja o que antecede qualquer discussão sobre divórcio, assim, né? Ainda que haja uma certeza sobre o divórcio, sabe? Se o casal tá se separando e a mulher tem certeza de que quer o divórcio, porque muita gente, né, quando passa pelo processo do divórcio, esse casamento já tá falido, né? Já acabou, de fato, há muito tempo. É assinar. Mas esse processo de assinar, de tomar a decisão, de resolver as questões burocráticas, ele vem com uma carga emocional. Porque, de fato, a mulher começa a reviver o casamento e tudo de ruim que aconteceu e as coisas boas também, sabe? Então, a gente conversa muito, assim, sobre o começo, sabe? Como era no começo, né? Como foi antes dos filhos. Então, vem essa carga emocional, assim. E aí, para além disso, casais com filhos têm essa preocupação das crianças, né? Porque sempre tem que passar pelo crivo do judiciário, né? Pelo Ministério Público, pela homologação do judiciário. Então, existe essa preocupação, assim, com guarda, pensão, convívio e com patrimônio, né? Porque é isso, né? Onde tem dinheiro, quanto mais dinheiro tem, mais problema tem, assim. Primeiro porque é caro se divorciar, né? E quanto mais patrimônio você tem, mais caro é. Sim. E segundo porque é isso, assim, né? Na hora do vamos ver ali, as pessoas se reconhecem de fato, assim, né? Então mostram de fato quem são, né? E a frase que a gente mais escuta nesses processos é: eu não conheço essa pessoa. É bem isso. Isso que a gente conhece na hora da separação, né? Exatamente. Na hora que os pais morrem em relação aos irmãos. Exatamente. Na lavada de inventário, Exatamente. ou seja, mexeu em dinheiro. E é bem isso. Você conhece as pessoas nas adversidades. E bate um desespero, assim, né? Porque como é que eu fiquei casada todo tempo com essa pessoa? E o que a gente costuma dizer não era exatamente essa pessoa, talvez. A pessoa já não via, ela não via aquilo, né? E assim, talvez no começo do relacionamento não era essa pessoa, né? As pessoas vão se transformando, né? Ao longo da relação, né? Elas vão agindo conforme as circunstâncias daquele momento, assim.
Porque existe uma coisa meio de culpa, assim, sabe? Como é que eu não percebi que ele era desse jeito? Talvez ele não fosse assim. Ele não era, e talvez dessa forma. gatilhos o torne de alguma maneira diferente. Ou não se mostrava dessa forma. Ou né? também o cara tava fazendo aquele encanto de Claro. colocar aquela máscara. É isso. Ou esteja passando também por um momento emocional muito impactante, Delicado. onde a pessoa fica cega, não consegue A gente vê perceber, muito né, isso. o Isso que tá acontece acontecendo. demais, assim. E o que acontece, né? Às vezes o que preocupa ali, no meio de tratativas de acordo, por exemplo, né? Para resolver as coisas das crianças, né? Partilha de bens, é uma reação meio reativa a tudo e todos, assim. E aí, quando a gente vai investigar e perceber, a verdade é que essa reação toda é porque não queria o fim do casamento, Claro, né? É uma maneira de agredir ou incomodar. Sim. Até pra meio que tentar evitar aquilo. É né? isso. Ou se vingar, né? A casca é uma, né? Mas a intenção real é outra. Sim. Então, quando a gente consegue mudar, assim, né? Virar a chavinha, né? E até o modo como a gente se coloca naquela tratativa, aquilo já muda um pouco, assim, sabe? Que é isso, né? Em acordo, principalmente, quanto mais bate, pior fica, assim. Então, Sim. tem que dar uma relaxada, assim, sabe? E eu vejo que as mulheres, muitas reclamam. Poxa, durante todo o casamento, agora todo o nosso patrimônio está no nome da mãe dele, do irmão, do sócio. Teve uma que tinha muito patrimônio e ela falou assim, pois é, agora na hora de separar não tem nada, porque ele estava explicando que para blindar o nosso patrimônio, como eles tinham coisas de restaurantes, bares, ele falou, para blindar de ações trabalhistas com os funcionários, eu vou deixar no nome da família, da minha família, do meu amigo, e na hora da separação, até ela provar que ela tinha construído aquilo com ele, isso. Sabe o que aconteceu? Ela desistiu de se separar. Isso. Mas é isso que acontece. Ou desiste de tudo, abre mão. Ou abre mão. Ser Ela muito voltou, difícil essa ela briga. voltou para ele mesmo né? infeliz, que ela falou assim, eu pensei que eu não vou abrir mão de tudo que eu construí. E como eu já ouvi homens dizer assim, eu tô com preguiça de me divorciar, isso que você falou é caro. É caro, é caro. Agora, que preguiça de dividir meu patrimônio, Isso. de ter guarda compartilhada com meu filho. A gente decidiu que vai ficar um em cada quarto, cada um com a sua vida íntima privada ali, mas que a gente fica morando na mesma casa. O que você acha? Já ouviu muito disso? Sim, essa semana a gente teve uma consulta e, na verdade, no final da consulta eu disse, eu fico orgulhosa da decisão que você tá tomando, né? Uma mulher que tá terminando um casamento de 33 anos. E, né, com filhos grandes, adultos, né? Criados, moram, né, fora de casa, já saíram de casa, enfim. E eu disse, eu fico orgulhosa, né, de ver você tomando essa decisão, porque não é uma decisão fácil. Nem um pouco. E tudo levaria a você se acomodar, Sim. né, dentro das circunstâncias. Aposentados, sabe? Uma coisa, Sim. uma fase da vida de tranquilidade. E daí agora ter que mexer em tudo isso, sabe? A pessoa tem uma preguiça de fazer isso. Né? Exatamente. E eles estão separados, de fato, desde o começo do ano, né? Mas agora que vão, de fato, se divorciar, enfim. E aí eu tava dizendo isso, né, pra ela, como eu tava orgulhosa, assim, de ver um movimento como esse, né? Porque realmente não é fácil. E ela disse, sabe que ao longo desses meses eu pensei várias vezes, será que eu não deixo assim? Ele tá morando em uma casa, eu tô morando em outra. Me incomoda, né? Ele não tá me incomodando, eu não tô incomodando ele. Será que a gente não deixa assim? Mas eu não tava em paz, né? E eu acho que é um pouco isso, assim. Sim. É você se sentir em paz com essa decisão. Exato. Porque é como se não tivesse resolvido, de fato. Você não consegue virar a página, começar uma nova fase da vida, assim, né? Sim, Ainda que já seja uma fase de tranquilidade, de, enfim, né? No caso deles ali, de ter netos, sabe? Mas claro é que isso. pesa isso. Puxa, agora a gente podia estar aproveitando os netos, os filhos adultos viajar, mas se eles não estão felizes, não adianta, né? Isso. Eu já ouvi também pacientes minhas dizendo assim, você acha que agora, depois que eu construí tudo com ele, eu sei tudo, tudo que eu tô no meu valor aqui, agora tá ele tendo uma relação extraconjugal, sei lá, com a secretária, com a fulana e tal. Você acha que eu vou abrir mão, sair da minha casa para essa mulher entrar? Eu vou fazer vistas grossas e nem vou reclamar que ele tá me traindo ou que ele tá me tratando mal, porque eu não quero perder minhas viagens, meu carro, minhas joias. Eu fico olhando e falo assim, gente, mas tem uma paz e a tua
sei lá, o teu autorrespeito, o respeito dele por você não tem preço. Exatamente. E Né? até uma coisa de autoestima mesmo, né? Exatamente. Você Assim, vai aceitar cada vez ofensas maiores e coisas terríveis em prol dessa manutenção dessa parte financeira, na De verdade. uma zona de conforto, De uma zona né? de conforto. E você entra ali para Porque não disputar é? com uma outra que talvez nem seria essa Nem que, seria essa. que ficaria no seu lugar. exatamente isso, assim. E no final das contas, né, é uma questão bem complexa essa, assim, de relação extraconjugal, né? Eu sempre lembro, quando eu estagiava ainda, eu estagiava numa vara da Justiça Federal. E agora eu não lembro exatamente aposentado de onde que o sujeito era, mas fato é que ele faleceu num acidente de trabalho. E a discussão era sobre a herança, né? E aí descobriram, então, depois que ele mantinha um relacionamento extraconjugal de 25 anos. Que com certeza vai impactar em direitos para essa mulher, né? Sim. E essa era a discussão. Porque, assim, ele construiu coisas com essa mulher também. Eles viveram em união estável. Ainda que não regularizada, né? Mas, Não de escriturada, fato, sim. mas de fato. E aí, sabe? E aí? No caso, ele não tinha filhos com essa outra mulher, mas tinha um patrimônio, tinha, enfim... Até uma questão de sucessão de saúde, assim, de um plano lá que tinha na carreira dele, enfim. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa, sabe? E isso é uma realidade, né? Muito comum. Muito comum. Muito comum. Muito, muito, muito comum. É isso, né? Quando morre, talvez, que você vai se deparar ali com a realidade do que aquela pessoa fazia enquanto viva, né? E é uma reflexão para assim, porque o homem que faz isso, ele também tem que pensar nessa herança da confusão que ele está deixando para a esposa e para a outra companheira dele, né? Exatamente. Os herdeiros Quer dizer, também, os herdeiros, quer dizer, ele também está sendo egoísta em nunca resolver isso em vida, porque vai sobrar para elas. Né? É isso. Para os filhos. E para os porque filhos. Sim. para muitos sobram para os filhos. É uma confusão generalizada, né? Mas eu acho que tudo isso é fruto de um egoísmo, assim, né? Claro. De não querer resolver a situação, de não querer abrir o jogo. Eu amo as duas, cada uma tem o seu papel. É isso, assim. Porque se bem claro pra todo mundo, e se tá todo mundo concordando, é uma coisa, sabe? Sim. Agora, se alguém tá sendo enganado nessa história, tá errado, Porque né? geralmente a que tá na relação extraconjugal, claro, ela sabe da realidade. Sim. Mas a esposa não sabe. Então Isso. não é um relacionamento aberto, né? É isso. E as pessoas têm muitas dúvidas, assim. Uma delas é o que eu ouço sempre, até não quando eu tô no meu projeto, mas como médica, assim... eu tô infeliz, doutora, mas ele não quer me dar o divórcio. Ele não isso quer. é. Eu escuto muito isso. Existe isso dela querer se divorciar e dele não vou e ela ser obrigada a ficar casada com ele? Como é que funciona isso? Isso não existe, isso é um mito, isso é um mito, né? E é um mito bem difundido por aí, né? Não, porque dela já é uma zona de conforto pra ela também. Ele não quer me dar. Ele não quer, ele disse que não vai assinar e eu não posso fazer nada. O divórcio é o que a gente chama de direito potestativo. Isso significa que basta uma das partes quererem o divórcio para que o divórcio seja decretado. Na prática, como é que funciona? Se ambos quiserem, é mais fácil porque dá para se chegar em um acordo. Sim, né? Ainda que nos desdobramentos a gente não consiga chegar num acordo, então assim, é um casal que tem filhos, ou é um casal que tem patrimônio, ou os dois. Sim. Ainda que não se chegue num acordo com relação ao patrimônio, com relação às crianças, dá para se chegar em um acordo tão somente com relação ao divórcio. E o resto fica na treta. E depois vai tratar disso. Agora, e existem vários casos, da pessoa não quer se divorciar. Não quero, eu não vou assinar, eu não quero. E aí a gente ingressa com uma ação de divórcio, né? Então, assim... Existem já vários julgados e entendimentos, né? Isso é um entendimento que vem se fortalecendo nos últimos anos, assim, de que a gente pode pedir na ação de divórcio o divórcio liminar. Justamente porque é um direito potestativo, né? Então, basta a vontade de uma das partes. Então, a gente pede o divórcio liminar dizendo justamente isso. Na prática, acontece? Não. Não são todos os juízes que entendem isso. Tá. Geralmente, eles falam, a parte contrária precisa pelo menos ser citada, né?
Então, depois da citação, dá pra gente discutir isso. Antes da citação, não. E geralmente a decisão liminar é antes da citação. Sim, então, não é sempre que dá, né? Mas a gente tenta, sempre. Mas é isso, assim, isso é um mito, né? De não querer dar um divórcio. A única questão é que talvez dê uma dor de cabeça ali, porque você vai precisar da decretação do divórcio na via judicial. E geralmente vai ser litigioso, Exatamente. Né? Porque se um lado não tá colaborando, ele Exatamente. vai fazer Mas assim, pelo sim ou pelo não, esse divórcio sai, né? É o que a gente sempre fala, assim. Pelo sim ou pelo não, vai sair, Mas né? isso é importante, porque isso é uma das coisas que intimida a mulher. Se ela não tem o Sim. conhecimento, ela assim, tô fadada a ficar. Ele não quer, como que eu vou obrigar? Exatamente. Como que ele vai lá? Ela pensa, como é que ele vai lá no cartório ou no juiz e vai assinar? Não vai, ninguém vai obrigá-lo. Mas eu vi que hoje você consegue fazer até um pedido online, né? Pelo cartório. Isso, não. Como é que funciona isso? Isso, pelo cartório, você diz o cartório extrajudicial. O cartório, porque assim, ó, existem essas duas vias, né? Existe o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial administrativo em cartório. Quando é que é autorizado fazer o divórcio pelo cartório, por essa via administrativa? Quando as partes estão em consenso sobre todos os termos. Então, acordo sobre tudo. Acordamos no divórcio, acordamos na partilha. Tá. Quando não existem filhos menores ou incapazes. E se a mulher não estiver grávida. Tá. Porque se a mulher tá gestante e sabe disso, porque às vezes não sabe, né? E sabe disso, não pode, tá? E Então, em relação ao patrimônio, pode fazer online, mesmo tendo patrimônio. pode fazer no cartório. Tá. Então, assim, é um procedimento muito mais simples, muito mais barato, muito mais rápido. Basicamente, junta essa documentação, o cartório disponibiliza uma minuta, a gente preenche isso com a presença de um advogado, né? É indispensável que o advogado assine. Então, o advogado preenche essa minuta dizendo: olha, eles contraíram matrimônio na data de tal, agora estão se divorciando, o regime de bens é tal. Sobre a partilha dos bens, eles decidiram isso. A mulher não está grávida, não existem filhos menores incapazes. Ela quer continuar usando o nome de casada ou quer voltar a usar o nome de solteira, porque é uma deliberação da mulher. Mas ela pode ficar com o nome de casada se ela quiser? Sim. Pode? Ela tem Sim. direito? O nome é um direito personalíssimo. Porque também já ouvi assim, você vai ter que tirar você vai ter que tirar o meu nome, você é obrigado. É. E Não. muitas vezes essa mulher já tem um nome profissional. Isso Sim. é isso que aconteceu acontece. quando eu me separei. É isso que acontece. Também. Porque eu era conhecida, meu outro sobrenome, na parte da medicina, mas ele falou, uma das exigências dele, eu quero que você tire, mas na verdade eu quis tirar, porque eu também não quis ficar vinculado. Mas no ponto de vista dele, parecia que eu era obrigada, que eu não ia ter essa condição de querer ficar com o nome dele. Eu não quis, mas talvez se eu quisesse, eu na época... Há muitos anos atrás, eu não sabia. E depois foi uma maior confusão comigo. Porque, assim, em seguida eu abri a minha primeira clínica e eu me lembro que eu mandei o convite com o meu nome, Flávia Ode. Todo mundo falou assim, você acredita que tem uma tal de Flávia Ode que é o teu lugar? Inclusive faz a mesma coisa que você na medicina e tá abrindo uma clínica com o nome da tua. Eu falei, sou eu. Sou eu mesma. Sou eu. E daí quase que eu falei, eu tinha que colocar meu ex-sobrenome assim, entre parênteses. Flávia Ode, ex. Exatamente. Mas essa é uma dúvida, né? Assim, essa questão do nome. O momento do divórcio é o momento para você tirar o nome. Mas ainda assim, se você optar por ficar com o nome... É um direito que a mulher tem também. É um direito que a mulher tem. E se posteriormente decidir que quer tirar... Também pode tirar. Também pode. Isso é comigo também. É uma alteração recente da Lei de Registros Públicos que, inclusive, facilitou essa alteração. Então, basicamente, você vai no cartório e diz, já me divorciei, quero alterar, quero tirar. Perfeito. No meu caso, meu ex-marido falou assim, você vai ficar com o nome de casado, porque a gente ainda não sabe se tá ou não tá. E quando ele encontrou outra pessoa, que ele foi casar, ele veio, depois de 3 anos, agora eu quero que você tire o nome. E daí você tirou depois. Agora, você veja o que ele tava pensando ainda se desenvoltar ou não, ele tava até segurando ali com o nome 3 anos, dele. segurando com o nome dele. Veja. Exatamente. Agora ele precisava passar esse nome pra outra. Passar pra outra. É interessante isso. Na hora, a gente nem se toca do que eles estão... Articulando ali. E a desculpa foi, é melhor você ter o meu sobrenome, porque quando você vai viajar com nossos filhos, é o mesmo sobrenome. Você vê. E a gente, sem pé nem cabeça, mas tá bom. Jovenzinha, sem experiência. Mas esse negócio do nome é interessante, né? Assim, o que eu vejo é que isso tem caído em desuso com o tempo, assim, eu acho, sabe? Existe ainda, eu tenho inclusive amigas que casaram recentemente e colocaram o nome do marido, mas
mas não usam, sabe? Eu conheço vários que nem Sim. trocam o nome. Que nem trocam, Né? mas e que trocam e não usam, né? Não trocam nem os documentos, assim, só colocam o coloca nome ali. e daí posteriormente se arrependem. Ou E tem umas que eventualmente- fazem pra agradar o marido, que ele fala assim, eu faço questão dela, fala, mas profissionalmente ela não muda, né? É isso. Primeiro porque alterar a documentação é uma chatice. É real. verdade. É uma chatice. E segundo que, assim, você já é conhecida com Eu teu me, nome eu me arrependi ali, né? muito de Então- quando casei, ter colocado o nome dele mesmo. Porque como depois eu já tinha minha vida profissional, eu fiquei mais de 2 anos com um monte de gente não sabendo que eu era eu. Tipo, meio que me despersonalizou, sabe? Aham. Eu Mas é vejo isso, né? como uma despersonalização, porque você... Outra, né? Antigamente, as mulheres, elas não podiam levar nem o nome da família dela. Ela tinha que ser... Era o último nome do Estou pai. passando você pro nome dele. E daí, Né? no máximo, o nome do pai, né? O último sobrenome. Isso. Que foi no meu caso. Eu não fiquei com o sobrenome da minha mãe de casada. Fiquei com o sobrenome do meu pai e o dele. Porque falou que não dava só pra tenho ser do meu pai. o da minha mãe e do meu pai e do meu marido. Não podia. Então, é uma coisa muito interessante, né? Muito. É um detalhe, mas hoje eu não acho que é um detalhe, né? Na época eu achava... Não, e veja, Que não era né? No meu importante. caso, por exemplo, a minha mãe divorciou, daí tirou o nome de casada. Até hoje, em determinadas situações, eu apresento meus documentos, né? E aí o nome dela é de solteira e tenho que levar a certidão de casamento É com a verdade. averbação do divórcio pra dizer... Não, porque o nome dela, na minha certidão de nascimento e nos meus documentos, é um nome de casado. E vai continuar E sendo. dá vai confusão. continuar sendo. E dá confusão. Daí eu digo pra ela, viu só, bonita? Quis colocar o nome, agora eu que tenho que ficar apresentando tua certidão com a averbação do divórcio pra bem todo isso. mundo. Às vezes eu vou fazer uma ligação, né, pra ver alguma conta, alguma coisa, daí, qual o nome pra minha mãe? Qual o nome? Daí eu falo o nome dela sempre como o nome do meu pai, que tá na minha certidão. Sim, Daí porque eu senão- lembro, nossa, não é. Mas você não dá divergência, né? É. E esse do cartório, sai rápido esse divórcio, Marina? Sai rápido. Então é isso, assim, né? A gente preenche essa minuta, manda pro cartório com toda a documentação. Obviamente, daí paga imposto, taxa, monumentos do cartório, né? A desvantagem desse procedimento do cartório é isso, né? É cartório. Sim. Então, assim, Tem tudo custos, é né? pago Sim. à vista. E bem pago, né? e à vista, né? No procedimento judicial, ainda as custas judiciais a gente consegue Podem pedir pra ser. parcelar, às vezes, Entendi. dependendo da situação e tal. Agora, no cartório, não, Não né? tem É ali. como, né? Mas é rápido. Quanto então, tempo, assim, Marina? rápido. Rápido, tipo semana. Olha. O que mais demora é você chegar no acordo pra elaborar a Sim, minuta. sim. Isso demora, essas tratativas demoram. Agora, depois, é rápido. E alguns cartórios em Curitiba, inclusive, e acredito que no Brasil todo, fazem porque daí eles agendam uma data para as partes assinarem. Então, vão os advogados e as partes assinam a escritura. E aí, eles agendam essa data e alguns cartórios fazem esse procedimento online. Então, as partes vão em qualquer cartório, fazem uma assinatura digital do e-notariado. Tá. E aí, ficam com um aplicativo lá com essa assinatura digital. Os cartórios fazem uma reunião virtual ali. Olha, isso leem facilita a muito, minuta, né? assim, minutos. Leem a minuta, disponibilizam no aplicativo, as partes assinam pelo aplicativo e tá feito, depois é só buscar a certidão averbada. Isso é ótimo. Primeiro porque otimiza tempo e dinheiro de todo mundo, porque não precisa se deslocar até lá, enfim. E poupa a questão emocional, assim. Muito. Porque esse momento... Dos eu costumo falar encontros, pra é Maria, verdade. assim, que a representação do climão é esse momento de assinatura de divórcio, sabe? É um climão, Claro assim, que é. sabe? Ainda que tá tudo bem. Ai, tá tudo bem. Mas é um climão, tenso, né? sabe? Porque é uma perda, é uma cisão, né? E eu acho que o ser Ninguém- humano não é acostumado a dividir, a perder, a separar. E ninguém né? casa Você gosta pra de agregar. separar, né? É verdade. É É quase uma como sensação se... de fracasso, né? Isso. É, uma Fracassei. frustração. É quase é. como se fosse assim, putz, não deu, sabe? Não, Onde é que eu errei, né? Às vezes as É, pessoas não pensam. Então sempre tem essa coisa, assim, meio um climão ou uma tristeza, Isso sabe? facilita mesmo, né? Facilita muito. Por isso um- que é... O meu divórcio foi assim, foi rápido.
Rápido. Rápido. A gente decidiu, 2 dias depois já estávamos lá com uma mesma advogada, já resolvemos tudo. Que isso e pode saiu. ser feito, né? A advogada o divórcio pode não, fazer a separação, né? Mas daí o divórcio levou uns 3 porque, anos porque pra hoje não sair, tem mais isso, né? Não. Quando mas eu me antes separei tinha. também, era separação Separação judicial, acho que foi 1 ano, acho, no meu caso. E daí no dia que a gente foi, teve uma audiência com o juiz numa sala, e ele pergunta se a hoje gente não não tem mais. queria mudar de ideia. E eu, não, e ele... Mas ele olhou pra mim, será que não? Eu falei, não, gente. Mas parece que não estão no acordo. Eu falei, tamo sim. Não pergunte muito, seu juiz. Não pergunte muito. E eu bem rápido querendo fazer. Porque antes não era fácil assim, né? isso. Existia o procedimento Separação obrigatoriamente da judicial. separação judicial e depois convertia Isso. assim, em divórcio. Exato. Mas demorado, Hoje, assim, né? Era demorado. Hoje não. Isso facilita, né? Facilita. E assim, isso é interessante para as mulheres entenderem o quanto é mais fácil a gente tentar fazer um acordo. Mas a gente sabe que, claro, não sei na maioria das vezes aonde que empaca, se é na mulher ou no homem. O que você acha que é mais comum? Essa incapacidade de fazer um acordo ou uma separação consensual? Quando chega nesse litígio, é mais comum que o homem empaque ou a mulher? Assim, empaque não, né? Mas que dificulte e não aceite. Eu acho que o depende acordo. do caso, sabe? Depende da circunstância do casal ali. Do que, né? Do que tá levando a não ser consensual, A gente já viu de né? tudo, assim. Já viu de tudo. É mais fácil pensar assim, ou empaca no patrimônio ou empaca nas crianças. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o motivo que faz ser um litígio? Ou no patrimônio ou nas crianças. Eu ainda, assim, na minha experiência, eu acho que eu vi mais briga por conta das crianças, num geral. Porque o patrimônio, chega uma hora que alguém dá uma... Vai, abre mão, não aguento mais, sabe? Chega uma hora que... Agora, as crianças... É mais ou difícil. porque realmente existe uma questão séria, então assim, a criança ainda mama no peito, né? Daí Aquela mãe é lactante. Tá. E aí existe uma discussão se Pode ser uma guarda muito tempo longe da mãe, compartilhada, se isso vai impactar no desmame ou não. Então, assim, coisas... Ou também pode ser uma questão de usar das crianças para manutenção de algum tipo de violência. Tá. Isso acontece muito, muito. Aquele pai que não sabia quanto calça, não sabe o nome do pediatra, não sabe o nome da professora, não sabe absolutamente nada, e do dia pra noite vira o pai do ano. E daí ela fica... Ele nunca quis fazer nada disso. Por que agora ele quer? Ele se transforma. E assim, por que agora ele quer? Porque ele quer violentar, entendeu? Ele Sim. quer usar desse momento pra violentar. A única coisa que sabe, que pega na mãe, são essas crianças. Porque já entendeu? sabe que entre eles, ela não é mais vulnerável a ele. Há Isso. relação. Mas o bem mais precioso tá ali, né? E aí, assim, é pai, tem direito de conviver. As crianças têm direito de conviver. Claro. Então, assim, no final das contas, que bom que ele quer passar mais tempo com as crianças. Sim, Mas que sabe bom Deus que se quer depois ele conviver. vai passar, né? Não mantém. Não mantém. Não mantém. E às Não vezes, mantém. eu já vi casos assim que fez tanta questão e toda vez que estava com ele contratou uma babá e ficava com a babá e ele nem via. Deixava na casa da avó. Ficava na casa da avó, ele nem convivia, né? Sim. Isso. Por quê? Porque tem condição de contratar uma Claro, babá, né? claro. Porque consegue trabalhar em tempo E integral aí pra você bancar vê, isso. e daí né? você vê que não é um desejo genuíno De estar ter a com- função de pai, a exercer essa paternidade. né? Exatamente. Mas assim, então, no geral, é isso, né? Em alguma coisa dá uma empacada. E são coisas, assim, gente, aqui a gente fala, né? No geral, são coisas que representam uma questão importante, assim. Mas no detalhe, é assim... se vai entregar 7h30. Não, 7h30 não. 8 horas. Os não, detalhes 8 horas absurdos. não. E a gente fica, tá? Discutindo. Não, 8 horas não. Então, 7h15, sabe? E aí Meu fica, Deus. né? E detalhes da pensão e detalhes do regime de convívio é uma coisa que, assim, a gente tem essa preocupação em fazer uma coisa muito detalhada. Sim. Pra que não dê confusão no futuro, sabe? Porque Sim. o mais fácil é fazer o quê? Visitas livres, desde que comunicado com antecedência. Isso não existe, Sim. né? Regime de convívio livre deixa a mãe presa.
Deixa. Claro que sim. Né? Porque assim... E a mãe não sabe nunca que dia que ele vai estar lá. Não, e tem ela que não estar à pode disposição. organizar nada. Tem que estar à disposição, E ela não pode se organizar. organizar com eles numa viagem no final de semana, num aniversário. E pra eles é nada. ótimo, né? Porque assim, Claro. não tem compromisso nenhum. Então, a gente tenta fazer isso da forma mais detalhada possível. Mas isso demanda, né? Isso demanda. Então, assim, o acordo vai e volta 1 milhão de vezes até a gente chegar num denominador. Ainda assim, é muito interessante fazer um acordo, sabe? É muito interessante. Porque você consegue decidir. Claro. Sobre as questões das crianças, sobre o patrimônio. Você decide. Você, em conjunto com a pessoa, né? Através dos advogados, ainda que vocês não se falem. Mas vocês conseguem pensar juntos no que é melhor. Porque se não for assim, vem um terceiro que não te conhece. Não sabe da sua história, não tá nem aí pra você, pros teus filhos, não tá nem aí. E ele que vai... Igual a tua história, tem 1 milhão de outras pra ele fazer exatamente a mesma coisa. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa pra todo mundo. Se é o melhor ou não... Não, ele não tá se importando Não com tá, isso. não tá. É. A verdade é essa. Então, o que a gente sempre fala é, vamos tentar, sabe? O máximo que der. Se não der, não deu. Entendeu? Porque também tem acordo que é absurdo. Pois beira o tem absurdo. coisas que não dão para aceitar. Mas eu acho que aí é muito importante esse papel do advogado, né? Muito. De orientar adequadamente as duas partes. Muito. E pense nos teus filhos. O sofrimento que isso causa. A perda de energia, de tempo, de dinheiro, inclusive. Porque quanto mais tempo... Muito. São anos, né? Um processo litigioso Quantas dura vezes? anos. Em média, quanto que dura um processo litigioso? Eu acho que depende muito da vara, sim. né? Depende da vara, assim, depende da cidade, da vara, do andar das coisas e da complexidade do caso, né? Tem casos que envolvem situações complexas ali que demandam, assim, estudo psicossocial, né? Que o é juiz muito mais demorado. Que o juiz precisa de um tempo para entender como que funciona essa relação com a criança ou da relação. Então, isso depende muito do caso. Não dá para dizer, assim. Mas o que eu posso dizer é que demora. E é desgastante. E demora o suficiente pra te tirar do prumo. Exato. Sabe? Sim. Demora o suficiente pra te tirar do prumo. Porque é isso. Se as tratativas são difíceis e tudo mais, um processo litigioso é muito mais. Porque Claro daí, que assim, é. você vai se submeter à audiência. A audiência é um momento difícil, sabe? Pra todo Cada vez, mundo. como você falou, revive tudo aquilo. Porque cada vez que você vai falar, em cada vez você vê a pessoa, você revive a dor. Eu acho É traumatizante. É traumatizante. É né? retraumatizante. Muito Tem que estar o retraumatizante, tempo todo aquilo que você quer, sei lá, enterrar, né? Você tem que reviver. E o judiciário facilita esse processo do trauma, né? Assim, Sim. o judiciário é muito difícil, sabe? Nos processos de família, inclusive. Esses dias eu vi um vídeo de um juiz de São Paulo, se eu não me engano, que estava designado para vara de família. E, assim, o vídeo de uma audiência, gente, que beira o desespero, assim, sabe? Como é que eles deixaram um cidadão daquele ficar à frente de uma vara de família, sabe? Não é aquele que ele estava falando da mulher do direito de trabalhar. Tinha uma lá que ele estava falando que ela... quem manda querer ter 3 filhos, você ganha pouco. É esse. Não é? Tem é um alguns absurdo. vídeos dele. Inclusive, ele foi depois removido. Né? Não, é um absurdo. A maior posição que o tribunal conseguiu dar é remover ele. Meu Deus, eu achei absurdo. E outra, ele falou assim, você é uma menina jovem, bonita, você consegue achar alguém para te sustentar e ainda cuidar dos teus filhos, enquanto teu ex-marido fica pagando pensão para você ainda, né? E quem manda, por que você quer ter filho? Você ganha R$1.500 por mês, por que quer ter 3 filhos? Umas coisas absurdas. É muito difícil. Esse mesmo juiz uma outra vez falou, bom, você tem tem Maria da Penha, mas alguma coisa fez para apanhar. Isso. Né? É Veja, absurdo isso. E assim, vários vídeos de vários profissionais diferentes, fazendo né? Tem esse uma outra tipo situação que era uma juíza e uma promotora em audiência, 2 mulheres, também com falas horríveis, assim. Então, que absurdo. é a prova de que o judiciário não tá nem aí. Né? Sim. Não tá nem aí. A gente tem que realmente, assim, poupar o máximo que a gente pode as nossas clientes e as crianças de ter que passar por um procedimento desse. Às vezes não tem que fazer, né? Não tem que fazer e tem que ser assim mesmo e a gente enfrenta. E aí servindo de escudo o máximo que dá, porque é isso que a gente faz. Mas o acordo, no final das contas, é o melhor para todo mundo. Assim. Um cede um pouco, outro. Tem sempre uma perda ali, mas... Isso, eu costumo falar isso, né? Você não vai sair satisfeita do acordo. Eu né? acredito que não tem como sair satisfeita nem que você tenha um acordo.
Alguém vai ter que ceder alguma isso. coisa. É, O exato. acordo é isso. Exato. Um cede daqui, Né? o outro cede daqui, pra Exato. vocês chegarem Então, no... Chegar no senso comum, mas... Né? Senso Isso comum, é o que é o acordo. melhor. Então, assim, não vai sair com uma sensação de ai, meu Deus, que maravilha, né? Deu Conseguiu tudo tudo. certo. Exatamente, não vai. Mas vai te trazer paz, tranquilidade, sabe? Uma noite isso é de sono. importante, não? E vai Porque o poupar final do os casamento filhos. é a perca para os dois, né? É, Para uma exato. família Para uma inteira, para os família. filhos, para todo mundo, para É todos. uma cisão, né? É. E em relação a uma coisa que é interessante, pensão, né? A mulher que trabalha, ela pode pedir pensão ou não, ou ele só dá para os filhos? E também, o que determina o valor dessa pensão? É o marido ou o provedor, digamos? Então, vamos lá. Né? Pensão para ex-cônjuge é uma possibilidade prevista no nosso Código Civil. A questão é o entendimento do judiciário, né, e dos nossos julgados, né, dos precedentes, é que essa pensão é decretada quando a mulher ficou em casa, trabalhando em casa, prestando serviço de trabalho doméstico, de cuidado, né? Então, que ela foi retirada ali do mercado de trabalho formal e dependia financeiramente desse casamento, né, para sobreviver. Então, a pensão é decretada, quando é decretada nesses termos, Tá. né? A gente comprova ali que essa mulher dependia financeiramente, que ficou afastada do mercado de trabalho formal por muitos anos e que precisa dessa pensão para se reintegrar no mercado de trabalho. O que vai depender daí? Idade dessa mulher, né? Formação dessa mulher, a capacidade de se reintegrar no mercado de trabalho. Para daí a gente conseguir aumentar um pouco, né, esse tempo de pensão, porque ela não é vitalícia. Tá. Só Então- para a mulher se recuperar. digamos. Exatamente. É um tempo para que ela consiga se reintegrar. Agora, a depender da idade, da formação, é muito difícil. É, a Né? É gente muito sabe, difícil. claro. Então, a gente tenta, assim, postergar ao máximo. Mas não é eterno, né? Agora, e aí o valor, assim como pensão para as crianças, ele precisa ser decretado de acordo com as necessidades do caso, né? Necessidades de quem recebe, possibilidade de quem paga. Então, a avaliação é feita assim. Não é o cidadão, o pai da criança, o ex, Que que define. determina Que- quanto vai pagar de pensão. Porque tem uns que falam, né? Só posso te pagar tanto, né? Exatamente. Isso é um critério técnico Tá. de fixação de pensão alimentícia. É um trinômio, na verdade, que é o trinômio da possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe e proporcionalidade entre as partes. Então, quando a gente fala de pensão das crianças, então a gente vê ali possibilidade de pai e mãe, né, do Estarem pagamento, para daí, ajudando. às vezes, até conseguir fazer assim, ele paga 65% dos custos e ela paga 35%. Entendi. enfim. Mas pensão para ex-cônjuge é mais ou menos isso, né? A gente analisa a circunstância e consegue ali fixar por um período, né? E isso quando decretado. Mas no acordo, Daí. daí a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais elastecida ou vitalícia, quem sabe, né? Até que se revisione. Sabe um caso que eu quero comentar com vocês, que eu não sei se isso tem alguma solução perante a justiça, que é aquela mulher que se separou e mesmo separada ela continua sendo dependente financeira do ex-marido porque eles têm filhos e ela se dispôs ali a ficar na criação dos filhos, né? Ela só separou do marido, mas a vida A da dependência dependência continua. continua. Só que esses filhos cresceram e agora esse homem não quer mais bancar com essa situação. Isso acontece muito, Muito. na alta sociedade. É por isso que isso tem que estar bem determinado na hora do divórcio. Por isso a importância de se separar. Eu não sei se nesse caso específico, se é um caso fictício ou se esse caso existe. Existe. Se eles se divorciaram no papel ou se separaram de fato só. Separaram. Divórcio. Divorciaram. Tudo certo. Isso é uma questão que tem que estar No papel ela teve Na averbação do divórcio. 2 anos de Pois é. pensão, só Mas- que assim, a vida inteira ele falou, não, você vai ser bancada por mim, eu vou permitir. Mas só na palavra. Isso É, não- e isso. assim, até quando eu puder, eu vou bancar você. Daí os filhos chegaram na fase 18 anos, ele falou, ó, É muito frágil, não posso né? mais te Essa bancar. coisa da palavra é muito É, frágil, não né? dá O que pra vale é o que acreditar. tá no papel. Infelizmente, Infelizmente. né? Por isso que a gente fala tanto, assim,
acordo de boca não é acordo. É Nada verdade. do que ele falou, nada do que prometeu, Prometeu. é válido. Não leve em consideração. A gente precisa colocar no papel, precisa assinar, levar para o juiz, o Ministério Público analisa, homologa, daí vira lei. Tá. Caso contrário, não vale. O que vale nesse caso são os 2 anos que ele pagou de pensão e ponto, acabou. Não tem como cobrar, sabe? Ai, olha só, você disse que... Sinto Sim. muito. Infelizmente, né? Não Então, tem. mulheres, vamos acordar, porque assim, mesmo que seja um ex-marido ótimo, maravilhoso, vocês têm que correr atrás, vocês têm que voltar para o mercado de trabalho, porque uma Isso. hora essas crianças vão crescer Isso. e você E depois, pode ser deixada para trás. às vezes ele pensa assim no início, mas depois ele arranja uma outra companheira, mas imagina, você vai ficar sustentando a tua ex, tudo. A gente sabe que tem todas essas influências também Isso. das próximas relações dele, E é né? importante dizer também que esses acordos, ainda que seja um acordo de fato, né? Tanto, na verdade, é uma sentença decretada pelo juiz que estabeleça esses termos, ou acordo, né, fixado entre as partes, né, que deliberadamente decidiram acordar daquele jeito, pode ser revisionado. Tá. Então, assim, o casal separa agora, fazem um acordo lindo, maravilhoso, que atende as demandas deles de agora. As crianças têm 5 e 10 anos. Daqui 5 anos, as crianças já vão ter crescido, a dinâmica mudou. Ele não mora mais no mesmo lugar, ela não trabalha mais com a mesma coisa, ele Sim, ganha a menos, vida ela muda, ganha né? mais, a vida muda, o contexto fático muda, e isso implica numa possibilidade de revisionar esse acordo. E tem gente que tem preguiça de revisionar o acordo. Porque, ai, já tava assim mesmo, a gente nem aplica nada do que tá ali, mas assim, é isso, Vamos tá deixar tudo por aí. bem. A nossa orientação sempre é, obviamente você não vai revisionar o acordo de tempos de ano em ano. Até por isso que a gente tenta fazer o acordo mais redondo possível para que ele tenha uma validade maior. Para que ele não seja assim, esse acordo vale enquanto a criança usa fralda. Pô, a criança não vai usar fralda por muitos Resto da anos, vida. entendeu? Claro. Tem que Então, ficar assim, atento a esses detalhes. sabe? né? Vamos fazer um acordo que seja válido por um tempo significativo, para que não tenha essa necessidade de revisionar, porque senão o acordo não vale mais. Eu sempre falo para as minhas clientes assim: vocês estão brigando agora por convívio, daqui a alguns anos a criança não vai querer vai virar adolescente, e o final de semana não vai querer nem ficar com você, nem com o pai. Bem verdade isso. Vai querer ficar com os amigos, entendeu? Sim. Vai querer ir pro shopping, vai querer viajar com os amigos. Sim. Não é com vocês que eles querem estar. Então, assim, isso aqui é uma realidade de agora. As coisas mudam, sabe? As coisas são dinâmicas, elas mudam, né? Como é importante, né, ter esse cuidado do profissional nessa orientação. E uma coisa que eu já ouvi, em alguns casos, do homem pedir pensão para a mulher. Isso é uma possibilidade, né? Que é isso, assim, a lei diz em pensão entre ex-cônjuges, né? Assim, quem é que ganhava, quem é que dependia, depende da relação, das circunstâncias, né? Obviamente, no contexto do nosso país, a mulher é dependente financeiramente, né? Majoritariamente a mulher que depende financeiramente do homem. Mas eu já atendi casos de mulheres que eram as provedoras, né? Que inclusive, assim, teve uma ascensão na carreira, que fez mestrado, doutorado, enquanto isso ele ficou com as crianças, né? Cuidou das crianças enquanto ela estudava, fazia mestrado, doutorado e fez uma carreira inteira, se aposentou. Sim. E ele basicamente não teve carreira. O trabalho que ele tinha era de uma empresa que eles tinham juntos, assim. Então, quando eles se separaram, não deu outra, né? Ela teve que ajudar ele, de fato, a se reintegrar no mercado de trabalho, né? E foi difícil pra ele, viu? Eu imagino. Foi difícil pra ele aceitar. Claro. Aceitar que ele precisava receber... De ajuda. Você acredita? Sim. E por puro ego mesmo, assim, Mas sabe? pode ter alguns que fazem até meio para incomodar a mulher, né? Sim. Eu acho que sim. eu já ouvi falar alguns assim, que é tipo ameaçar, é capaz de eu pedir pensão para você e tal, no sentido de, sei lá, de incomodar, né? Eu tenho Pra uma amiga que pagou por 18 anos a pensão pro ex. Mas 18? Não, pra filha, Ah, né? pra Mas filha. mesmo Sim. ele tendo possibilidades e tal, e ela lá se lascando ali. As relações são muito... Cada situação, cada caso é muito particular, muito único, né? Assim, ainda que eles se pareçam em algum lugar, assim, esses casos de divórcio, ainda que eles se pareçam muito em vários aspectos, cada caso tem uma particularidade. Muito personalizado. Né? E uma coisa, uma dúvida também.
pode casar num dia e se divorciar no outro? Pode casar num dia e se divorciar no outro. Ou se é de um dia para o outro, é anulação. São critérios diferentes de pedir um divórcio ou pedir anulação dessa união? São critérios diferentes. Basicamente, assim, o divórcio é uma vontade... E é comum, assim, uma pessoa casar num dia e divorciar no outro? Ah, eu acho que deve ser. Eu nunca vi, mas acho que deve ser. Se existe é porque tem. Quanto Eu acho tempo que deve ser. você é casado um dia? Deve existir, né? Qual que é a maior importância do casamento, eu acho? Óbvio, né? Aqui tô sendo bem racional e técnica, né? Isso sem tirar... Sim. Sem falar da parte emocional, Sim. bonita e romântica do casamento. A importância é determinar uma data. Essa é a importância do casamento civil. Dizer que, a partir de desta tal. data, isso é válido. Tá. Né? Porque é um contrato. Né? Então, basicamente, é o que determina ali o período. Que se não fica em aberto, daí não, aí é união estável, não é união estável. E é união estável desde quando? De que data? Como que E você vai aí? comprovar isso? E daí assim, mas eu comprei um apartamento em setembro, mas a nossa união estável era em outubro. E aí? Comprove que era em outubro, não era em setembro. Entendeu? Então a importância, de fato, é a data. O pós, daí pode se divorciar a hora que quiser, desde que queira se divorciar. Porque, de fato, o divórcio é a vontade de você quebrar esse contrato. Né? Agora, nulidade e anulação de casamento são outras coisas, né? Aí diz respeito muito mais à impossibilidade ou que aquele casamento foi feito sem aspectos legais necessários, tipo, se a pessoa era com uma idade menor do que o possível, ou eventualmente na anulação se casou com... descendente, se casou já sendo casado, sabe? Essas coisas assim. São mais umas questões técnicas. E uma mesmo, agressão, por exemplo? que fazem... Pode anular? Não. Pô, se fosse assim, não tinha casamento no Porque no Brasil. não, mas eu digo assim, no dia seguinte, porque um dia eu vi um vídeo de uma moça que casou e acabou de sair, ela tropeçou e você viu? E o cara achou, não foi aqui no Brasil, e o cara chamou nossa, sua ridícula, sua idiota, assim, na saída do casamento. Ela voltou pro juiz e falou, não quero mais estar casada. O que pode ser de vício de vontade. Porque tipo, isso acabou, é uma... ela saiu do cartório e pediu pra se Isso é uma separar. possibilidade também, assim, quando comprovado vício de vontade, né? Até esse negócio de casamento nulo, eu não sei se vocês viram aquela moça aqui, Mayra Cardi, que é uma coach e tal. Ela teve o casamento anterior anulado, nulo, na verdade, porque ela casou sendo casada. Sim. Uma das hipóteses de nulidade. Então, existem várias. E o vício do consentimento é né? Quando a pessoa obrigada ou, eventualmente, outra possibilidade é você casa e depois do casamento descobre que o cidadão era um, sei lá, serial killer na Alemanha, procurado. Assim, que é alguma coisa muito grave em relação a que você conduta. precisaria saber para casar, porque senão você não casaria. Sim, essa é uma possibilidade, entendeu? Então são questões mais legais, assim, técnicas legais, e não que dizem respeito tão somente à vontade das partes de divorciarem. Eu quero trazer uma polêmica aqui, né? Polêmica. A gente tá vendo aí um movimento da Suzanne Richthofen, que começou lá um relacionamento com o médico, e a mãe se colocou ao contrário, né? A mãe das crianças que são filhos desse fruto. O que a mulher pode fazer em relação a isso, para proteger os seus filhos? Porque, como mãe, sinceramente, no meu caso, eu acredito que ela esteja certa. Muito difícil, né? Muito delicado, assim. Eu tava falando uma situação ontem disso. Extrema mesmo. Eu tava falando ontem disso e o meu comentário foi: se fosse cliente minha, eu nem sei. Eu não ia estar dormindo, né? Mas o que acontece, né? Eu acho, assim, são muitas camadas. Sim. As crianças podem e devem conviver com novos namorados dos pais, né? Isso não é um problema, não deve ser um problema, Sim, não né? mesmo. É direito delas de conviver e é direito daquele pai
ter as crianças por perto com as pessoas do seu relacionamento no geral, né? Porque a gente vê muito isso, né? Assim, e às vezes a outra pula os ciúmes, né? O ex por ciúmes não por quer ciúme. que E assim, eu digo das minhas clientes mesmo, sabe? A gente fala pra elas, isso é ciúme teu. Isso é ciúme teu. A criança tá passando por algum risco? Não. Então, assim, é ciúme teu. Deixa não é um conviver. problema, digamos, de segurança. Mas cada dia ele apresenta uma namorada. Bom, então você tem que conversar com ele e dizer, apresente como amiga, você cada hora Mas tem uma legalmente namorada, ela não tem como fazer, Mas né? assim, não tem. Bom, essa é uma questão. Outra questão que eu fiquei pensando, né? Porque agora eu vou falar com vocês, porque assim, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre essa polêmica. De fato, assim, é uma questão porque é uma coisa meio que nova também pra gente, tô né? amadurecendo. Mas que dá um medo, que a gente, eu acho que toda mulher Eu tô amadurecendo, teria um medo nato sobre Sim. isso. Sim, né? O que eu pensei então você se separa, né, divorcia, e tempos depois conhece um cidadão que teve um problema ali, respondeu um homicídio em 1970, sei lá, 1980, que matou alguém em 1980, e respondeu esse homicídio, e em 1990 já tinha respondido e nunca mais teve problema nenhum com a justiça. É uma pessoa que teve um passado, né? Tem uma carga ali, Tem né? uma carga. E assim, não dá pra... exatamente, né? Teve um passado, um histórico ali criminal. Nada positivo. Mas que não pode ser... Isso não pode ser um obstáculo pra convivência, pura e simplesmente. Agora, esse caso especificamente da Suzane, eu acho que é uma repercussão uma questão mais de risco da criança do que qualquer outra coisa. Não somente pela questão criminal dela. Psicológica. Sabe? Porque, de fato, ela agora tá em liberdade por direito. Ela cumpriu o que precisava cumprir em Ela regime tá fechado. ok perante a lei. Ela cumpriu o que precisava cumprir em regime semiaberto. E cumpriu um tempo significativo, né? Presa no regime fechado e presa no regime semiaberto. Agora, ela vive dentro das circunstâncias do cumprimento da pena. Tá. Eu acho que é muito mais uma questão de análise das questões, assim... Emocionais. Psiquiátricas. Dela, Psiquiátricas. Porque eu não posso dizer porque não tenho propriedade, mas, assim, já li o livro, né? Lá, uma biografia lá, que escreveram dela. E documentário, né? O filme, enfim. E sempre tem essa coisa de que ela tem uma questão com não demonstrar emoção. Deve ser uma psicopatia mesmo, uma né? psicopatia, você pode dizer melhor do que eu, uma psicopatia, né? Desde um primeiro momento ter essa coisa de de manipulação, Sim, enfim. exato. Então eu acho que é meio que por aí, sabe? Mas é muito delicado. Muito, assim. muito. E bem isso, a gente se coloca... Como eu estaria? Eu estaria segura da minha filha, meu filho... Muito estar delicado. Ali. Muito delicado verdade. mesmo. Eu acredito Até- que a gente não está, né? No meu caso, eu sou uma vítima de violência doméstica. Se eu não estou confortável de entregar minha filha para o meu parceiro, que era um agressor, você imagina uma situação dessa. Agora é uma coisa, vamos trazer aqui para a realidade. Como conscientizadora da violência doméstica, a gente tem que colocar isso em pauta. Porque antigamente a gente não tinha essas referências do que era psicopatia, narcisismo, do que era abusadores circunstanciais, do que era um comportamento, um modus operandi, todo esse estudo que tem hoje. A gente tem as informações. Então é muito complicado. Até para ver o risco, como você falou, é diferente de uma pessoa até cometer um homicídio, às vezes até por legítima defesa, alguma coisa, mas nesse caso, e assim, de ter uma crime, mente, que não vai insana, não vai de parar repente. na E cadeia, outra, né? Assim, eu fiquei pensando, esse é talvez o caso, ou um dos casos de maior repercussão nacional Sim, que, exato. né, que o nosso país já viu. Verdade. Sim. E aí, assim, existe esse estigma do sobrenome dessa pessoa especificamente, né? As pessoas que convivem com ela naturalmente já são vítimas de alguma retaliação da sociedade de alguma maneira. Então eu fico pensando assim, já é meio perigoso essa mulher ficar andando na rua sozinha porque é capaz de alguém matar de ódio, sabe?
E aí quem tá perto, da mesma forma, né? Assim, Exato. então existe uma questão também Exato, da de segurança, segurança, é né? verdade. Não só Em relação não só ao do que comportamento ela, dela, né? Não só em relação ao comportamento dela, mas Entendi. dos outros com relação a ela e acaba respingando em quem tá perto, né? Não dá pra saber. É bem difícil, mas claro que causa acho que uma Um grande grande angústia. impacto, né? E daí eu também estava lendo que muitas, até ali no teu Instagram sobre isso, a tua opinião, porque aí muitas outras mulheres já estavam julgando a mãe das crianças. Mas se ela fosse uma boa mãe, por que a guarda está com o pai? Por que estão com o pai? Que daí isso a gente entra no machismo, né? Na história do machismo estrutural. Já é mais um tipo de... Com certeza. Né? De conversa de violência, de machismo, né? De falta de sororidade. O pai Isso, dessas né? crianças vai ser o último julgado nessa história. Sim. Sempre. Né? O último. Vão julgar a Suzane, vão julgar a mãe das crianças, talvez até as próprias crianças. Mas o pai realmente não vai, ele vai Talvez passar ileso. se ela fosse um homem, será que estaria nesse julgamento? Exatamente. Né? Eu assisti esses dias o filme da Ângela Diniz. Eu quero ver, isso que é eu muito quero bom, né? Assistam. E numa época, né, que, meu Deus, também foi um crime muito comentado, né? Que mudou, né? Muito a nossa história. Muito. Sim. Mas é legal porque, óbvio, né? Eles pegam um recorte ali do relacionamento dela com o Doca e tão somente, né? Então, o retrato ali é de quando ela conhece o Doca até o dia que ela morre. Aham. Então, é importante saber, assim, o mínimo da história dela pra entender quem foi, porque eles não explicam muito bem quem foi a Ângela e tal. E em algum momento aparece essa situação da guarda das crianças, porque também ela, né, teve uma questão com a guarda das crianças bem séria ali, porque ela vivia a vida do jeito que ela achava que devia viver, né? Mas é interessante o filme, assim, até recomendo, assim, assistam Muito esse bacana. filme, porque Entendi. ele é didático com a história do ciclo da violência. Isso, Didático. entender bem esse contexto todo, esse ciclo, né? É didático, assim, ó. A gente consegue ver exatamente. Eles retrataram o ciclo da violência muito bem, assim, E a sabe? gente vê uma coisa, né, Marina, que passa, não sei o quê, 40, 50 anos e esse ciclo continua igual, Não, até algumas pior, coisas né? eu O modus assisti- operandi é o mesmo, Eu assisti né? com a Maria e algumas falas dela, assim, eu olhava pra Maria e falava, meu Deus. Até hoje nada não mudou. muda, infelizmente. Né? Infelizmente. Porque a gente pensa que poderia estar melhor. E esse vai ser um ótimo tema também de violência, assim como esse machismo na sociedade, inclusive vindo de nós mulheres, né? Com as outras mulheres, né? É isso. Que é bom a gente trazer isso. Muito bom. Nossa, aqui a conversa é sempre muito boa, né? Sim, a gente vê, fala quando vê passou. Passou. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui, né? Foi ótima essa conversa, acho que a gente trouxe umas coisas bem importantes para pontuar. Foi muito esclarecedora. E dúvidas que a gente tem também, né? Também. Que bom. Eu agradeço, então, mais uma vez a conversa. obrigada. Nem vi a hora passar, mas eu espero que tenha sido esclarecedor Muito. mesmo. E reitero que continuo no Instagram para tirar dúvidas das pessoas. Fala o seu que quiserem. Instagram, né? @marinajohnson.adv e o da Maria, minha sócia, é @mariasalgadoadvogada. Estamos lá. Sigam lá e mês que vem estamos de novo. Estamos de novo. Com mais direito das mulheres. Exatamente. certeza. Vamos aí. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Até a próxima.